Sejam muito bem-vindos ao TexTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. Hoje nós temos um convidado super interessante que vai falar sobre a carreira de controladoria, de finanças, de financistas, e achar que é só para quem faz engenharia ou quem faz economia ou quem faz ainda contabilidade. Vai contar para a gente um pouquinho dos desafios da carreira e também do mundo logístico, que é onde ele trabalha hoje. Hoje a gente recebe com muito carinho aqui Yuri Dimas. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Meu primeiro podcast, pessoal, então peguem leve comigo. Imagina! E assim, queria te agradecer muito, Yuri. Sabe que desde a nossa primeira conversa, eu já fiz o convite no nosso primeiro encontro. É verdade. Porque os assuntos que a gente tem contigo são super ricos e a gente estava conversando agora, um pouquinho antes, aqui um pouquinho de antes de ligar as câmeras, e já vão ter uns cortes aí para vocês. Estava aqui com as câmeras um pouco fechadas para falar um pouco dessa carreira de sucesso do Yuri, que passou por Big Four. Mas eu queria que contasse, Yuri, hoje tem uma posição de controller? Diretor de controladoria. Tá. Né? Na verdade, vamos lá, é que nem família nobre. É um nome completo. Hoje eu sou diretor de controladoria, planejamento financeiro e TI. Nossa, por quê? Como assim? Todos os assuntos eles se conectam. Né? A controladoria, ela é um órgão... eu já costumei dizer que ele era um órgão de vigilância. Na verdade, a controladoria é um órgão de planejamento. Né? Mas ela olha para frente e para trás. Eu estou olhando para trás porque eu estou olhando para a contabilidade. A contabilidade é sempre um registro posterior. Mas eu estou olhando para frente porque eu estou olhando para o planejamento financeiro. Mas e o TI? E o TI onde que entrou? Gente, TI está em sistema. Não, pelo contrário. Pelo contrário, não é um skill original. O TI, assim, hoje em dia, tudo permeia o TI, né? Desde o ERP mais tradicional, lá, aquele padrão de ERP que a gente conhece dos anos 80, até automação, inteligência artificial, criar um centro de controle. Então, o TI, ele acaba permeando as funções. Em organizações muito grandes, é natural que você tenha uma segregação de diretorias. No nosso tamanho de organização, que é dinâmico a nível holding, olhando para as companhias investidas, a gente decidiu aglutinar essa função para dar um pouco de dinamismo e colocar o TI um pouco como parceiro de negócios. Como protagonista. Exato. Junto com o financeiro. Financeiro, com certeza. Tá, mas vamos voltar um pouquinho. A gente estava conversando aqui, então acho que tem um pouquinho dessa história. Acho que não foi nada por acaso, como a gente estava conversando aqui. Yuri tem formação em economia e contabilidade. Isso. Como a gente está falando, economia, quem faz economia acha que vai para o mercado financeiro. Sabe que eu fiz economia também e eu achava que ia para o ramo da diplomacia. Fiz economia e direito. Olha que interessante. Eu achava que eu ia trabalhar, que ia ser diplomata. E no meio da economia eu larguei e falei que não dava para mim para fazer as duas ao mesmo tempo. Porque eu fazia direito de noite e economia na Federal durante o dia. Lá na URGS não tem turno. Então podia fazer de manhã, de tarde, de noite. Uma época de bastante greve, foi impossível continuar as duas. Mas a tua formação começou por economia. Começou por economia, né? E ela começou muito por conhecimento / desconhecimento. Eu sabia o que era, eu tinha noção do que era economia, né? Isso é uma coisa, enfim, meu pai conversava muito comigo sobre moedas, sobre câmbio, juros, enfim, todo esse conceito. Mas eu não sabia o que um economista fazia. Eu achava que era economizar, no máximo. Economia, não sabia. Vamos economizar. E aquelas coisas que você olha pra trás, poxa, mas você entrou numa faculdade sem saber o que a pessoa faz? Eu entrei, gente. A gente toma essa decisão na vida com 17 anos, 18, né? Como a maioria das pessoas que fazem administração, não me xinguem. Não, olha só, não coloquem comentários haters aqui, mas normalmente quem faz administração ou direito, que é o meu caso, é algo que é mais generalista, pode trabalhar em diversos ambientes, assim, não dá para dizer que uma pessoa que quer ser um trabalho específico vai fazer administração. Economia, mas economia é um pouquinho além, tem uma questão de dedicação maior, tem uma questão de estudo muito grande na economia. Eu lembro que quando eu fiz, eu achava que não ia conseguir viver sem matemática. Sou advogada, tá?
achava que eu era muito boa em exatas e advogados normalmente não são muito bons. Olha, hoje esse vídeo aqui É verdade. não acabem comigo, mas advogados normalmente são melhores em humanas do que exatas. Eu era melhor em exatas e resolvi fazer economia. Era melhor em exatas também? Não, olha a coincidência. Não era, sempre fui muito bom de humanas, né? História, geografia, português. Sempre gostei de matemática, mas eu sempre tive um bloqueio enorme para física, química, para essas matérias, né? Muito de exatas. Tanto quando eu fiz economia, eu tinha que fazer prova específica de matemática. De todas, foi a minha pior nota, mas eu entrei. Nice. Mas se eu tivesse que definir economia ela é a fronteira entre as exatas e humanas, né? E eu tive este susto quando eu fiz economia também, que fiz com 17 anos, ninguém sabe o que ia fazer da vida, um absurdo até. E eu achava que ia direto pro cálculo e tinha muita literatura. Muita literatura. Se lê muito na faculdade de economia. Muito grande que era incompatível com a minha agenda na época, que eu achava que era difícil com 17 anos. Não sabia o que ia vir por daqui para frente. Se lê muito em economia. Se lê muito. E a decisão de economia também veio de que em determinado momento, eu flertei com RI. Bom. E aí eu tive uma conversa com uma pessoa que foi muito esclarecedora, que definiu já naquela época o que era economia. Economia é globalização, hoje em dia, né? Tem aquela máxima de no one is an island. Nenhum país é uma ilha. Então a economia ela está ligada a movimentos diplomáticos, sem dúvida. A gente olha para o tarifaço, a gente vê isso claramente, né? A decisão de um país está afetando o ambiente macroeconômico global. Mas a economia ela também está ligada ao número. Então, assim, ela é conta, ela é matemática, mas ela também é história, mas ela também é geografia. Então, isso me encantou na economia. Mas a experiência de mercado financeiro, e uma experiência muito rasa, de estágio, me mostrou que não era aquilo que eu queria. Eu queria a economia na execução, eu não queria no mercado financeiro, eu queria a economia real, né? Isso, utopia de jovem. Mas desculpa, assim, mas mais ou menos, porque hoje, na sua carreira como diretor de controladoria da Mlog, uma empresa gigantesca de logística, não é exatamente isso que faz? Assim, voltas da vida, né? É exatamente isso que a gente faz. Mas eu acho, o pessoal costuma chamar de economia real, né? A economia real, as companhias fora do mercado financeiro, eu acho que você tem a oportunidade de testar teses, né? Diferente do mercado financeiro, que é muito necessário, assim, admiro muito o profissional do mercado financeiro, mas você está aplicando teses e as companhias estão testando as teses. Então, meu lado da moeda é esse, estar na economia real. Sempre gostei muito. E aí, qual foi o segundo passo, né? Você falou das Big Four. Quando eu entrei para Big Four, quando eu entrei para auditoria, como economista, em formação ainda como economista, eu percebi que existia um negócio ali que eu pouco ouvia falar na época, que chamava contabilidade. O que era para mim na época contabilidade? Débito e crédito, um balanço... Aquele negocinho que a gente fazia assim. Conta T. Era isso para mim. Era isso. Quando eu descobri que contabilidade ela é um retrato, assim, eu ia falar que é um raio-x, mas não é um raio-x, é uma ressonância magnética de tudo que acontece numa empresa, eu achei aquilo ali muito interessante. Muito interessante. Toda decisão de uma companhia, em determinado momento, ela vai parar na contabilidade. É como se fosse não acha assim, hoje em dia os ortopedistas sequer marcam a consulta com a gente antes de fazer uma ressonância. Tô com dor aqui. Faz uma ressonância, faz o exame e depois vem aqui. Pro controlador, a contabilidade é isso, né? É isso. A ressonância ali do que está acontecendo na empresa para consiga tomar as melhores decisões. É isso. A quantidade de coisas que você consegue descobrir sobre uma empresa lendo um balanço, uma demonstração financeira, é surreal. E a quantidade de coisas que você consegue, de decisões que você consegue tomar com base nesses números, decisões objetivas que você consegue tomar com base nesses números, é surreal. E isso me encantou na contabilidade.
E você estava na PwC, que não era PwC na época ainda. PricewaterhouseCoopers, aquele nome pomposo, importante. Na PwC, trabalhando na área de auditoria. Auditoria um pouco engessado, só pode ali auditar, não conseguia trazer todo essa questão globalizada que já vinha da tua cabeça. A auditoria, ao mesmo tempo que ela te ensina muito, que você tem a exposição a diferentes business, você tem a exposição a diferentes empresas, diferentes pessoas, você é muito novo, muito pouco experiente, você tem contato e relacionamento com pessoas muito experientes, você aprende muito, mas a sua execução na auditoria é execução de revisão. É uma execução que ela te dá pouca margem para criatividade, para ideias novas, é muito necessário. Sabe a ressonância magnética que a gente estava falando? O auditor é quase que aquela pessoa, o laudista. É isso, é quase que o laudista numa ressonância magnética. É muito necessário, mas te dá pouca margem de criatividade. E eu sempre me julguei uma pessoa pouco criativa, aos poucos eu fui percebendo que eu sou muito mais criativo do que eu imagino. As pessoas ligam criatividade a pintar um quadro, a escrever uma música, mas quando a gente olha, a criatividade está na capacidade de tomada de decisões diferentes. Isso também é criatividade. E ao longo dos anos eu fui me vendo muito mais criativo do que eu imaginava que eu fosse. E você acha que hoje tem um olhar mais de auditor, de bater o olho e falar, tem alguma coisa aqui? Tem. Ou um olhar, tem uma coisa aqui, eu consigo fazer diferente? É isso. Acho que a experiência do auditor é essa. Eu sempre defendo a carreira do auditor. É óbvio, aqueles que seguem na carreira, tornam-se sócios de empresas de auditoria, é uma carreira super legal. Mas quando a pessoa fala, olha, não sei se é isso que eu quero, eu sempre defendo. Forma uma base. Fica aí em Big Four 8, 10 anos. Quantos anos você ficou? Ao todo de Big Four foram 11 anos. Nossa. Fica aí 8, 10 anos no Big Four. Forma uma base, porque isso te dá massa crítica de pensamento para os seus próximos passos. Que podem ser, como foi o meu caso, eu saí de Big Four para ser controller, hoje em dia diretor de controladoria, pode ser um passo até... Hoje em dia a gente tem visto muitos CEOs que vieram da auditoria, eu conheço aqui um par de nomes, pessoas que comandam empresas hoje que vieram da auditoria. Conselheiros, normalmente. Conselheiros. Então, assim, a auditoria, ela te dá uma visão estratégica. Quando você consegue conjugar isso com a criatividade, como você comentou, olha, isso aqui não tá legal, mas eu posso tomar o caminho XYZ para remediar, você consegue ter uma visão global estratégica. Porque você consegue também ter criatividade com um pouco de bagagem, né? A criatividade, ela tá ligada à bagagem, né? Tá com a bagagem. Já Exatamente. passei por isso, já vi que tinha essa alternativa e que deu certo. Exatamente. Assim, eu sou muito a favor do nada se cria, tudo se copia, com o perdão do trocadilho aqui, não é que você vai copiar a estratégia, mas assim, tudo que a gente pensa, a gente vive num mundo super globalizado, a informação é muito disponível, você tem chat GPT, você tem inteligência artificial, então assim, dificilmente você vai ter a ideia única, exclusiva. Alguém já teve essa ideia no mundo, né? Alguém já testou essa tese, alguém já testou essa ideia. Então vamos procurar aonde isso foi testado, se deu certo. Então, a criatividade também está em ver esses caminhos. Saber onde buscar também. Saber onde buscar, saber onde estudar, olhar para o caminho, olhar para os resultados que já foram produzidos por esse caminho, ver se isso aplica a você ou não, a sua companhia ou não. Às vezes não aplica, né? E ainda usa muito, depois de fazer economia, trabalhando em Big Four, resolveu fazer a graduação em contabilidade. Então, dupla graduação, o que te trouxe uma certa bagagem técnica, além do suor do dia a dia da Big Four. Uhum. Então, acredita que esses foram os pontos mais importantes para te levar até a diretoria de controladoria? Talvez até a diretoria de controladoria, mas no meio do caminho tem um ponto muito importante. Eu tive uma criação, eu sou filho de 2 pessoas muito criativas, né? Eu tive uma criação muito tranquila, em termos, meu filho, você pode fazer a faculdade que você quiser, a gente vai apoiar a carreira que você quiser, mas uma coisa meus pais nunca me deixaram desistir, que foi idiomas. Legal. Então, assim, hoje a formação técnica ela é muito importante, mas o que me levou em termos de carreira, me fez crescer em Big Four, me fez fazer projetos América Latina fora, já fiz projeto na época de consultoria na Argentina, no Peru, na Colômbia, no Chile,
foi muito idioma. Ah, né? Legal! Então, hoje, para uma pessoa muito nova me pergunta, acabei de sair da faculdade, eu faço uma pós ou faço inglês? Faz inglês. Eu já falo inglês, precisa falar mais alguma coisa? Fala espanhol. A gente mora na América Latina. Né? A gente está na América Latina. Então, a gente é uma ilha de falantes de português cercado por língua hispânica. Então, faz espanhol. Isso, no meu meio termo de carreira, me deu uma acelerada, me deu uma exposição a fazer muitos trabalhos internacionais. Na época, eu trabalhei com o pessoal... Uma disponibilidade. Tem um Isso. projeto lá, dá para eu ir. Isso. E assim, todas as vezes que eu fui para esses projetos fora, foi sempre assim, tem um projeto lá, a gente, fulano ia fazer, mas fulano não fala espanhol bem. Mas é uma equipe, apesar de ser na Colômbia, é uma equipe da Alemanha, fulano fala espanhol, mas não fala inglês. E assim, isso me acelerou. É óbvio que hoje a carga de contabilidade ajuda muito. A gente estava comentando antes da gente ligar as câmeras que eu peguei a contabilidade num momento muito chave. Eu peguei a contabilidade, eu estava me formando em contabilidade na época da convergência para o IFRS, que são os padrões internacionais de contabilidade. Então eu pude aprender aquilo ali junto com contadores que tinham 10, 12, 15, 20 anos de carreira. Que tiveram que embaralha e começa de novo. Exatamente. Assim, fez a largada de novo, né? E talvez sem vícios de uma contabilidade mais arcaica, que era o que a gente tinha antes, foi mais fácil. E aí disparou todo mundo em pé de igualdade em conhecimento. Sangue jovem também. Sangue jovem, de estudar, de fazer, de acontecer. Disparou todo mundo com aquele mesmo conhecimento. Alguns sem o vício, alguns aprenderam de cara, como foi meu caso aquilo. Então, assim, deu uma disparada de carreira. Né? Legal, muito jovem. Muito jovem. Então, depois, 11 anos de Big Four, depois foi para... Depois eu fui para a Supervia. Pois é. Uma indústria bem específica. Vamos lá. Na consultoria, na época, meu último cargo em Big Four foi gerente sênior de uma área chamada Strategic Risk and Compliance, que é basicamente auditoria interna, riscos e compliance. E durante muitos anos eu atendi clientes de infraestrutura aqui no Rio de Janeiro. E eu gosto muito de infraestrutura. Acho que infraestrutura está muito ligada à logística, beleza? Mas eu acho que a infraestrutura é como se fosse uma artéria do mundo, né? Assim, você não imagina uma cidade, você não imagina um país sem rodovias, sem metrô, sem ônibus, sem aeroporto. Então a infraestrutura ela é literalmente uma artéria que irriga o país. E tão complexo. Muito complexo, porque a gente ainda tem um ambiente de concessão. A infraestrutura no Brasil ela é basicamente concedida, né? Eu coordenei as PPPs no estado do Rio de Janeiro. Pois é. Então, assim, a gente modelou milhares de projetos de concessão em parcerias com as consultorias, as Big Four e fundações que tem por aí. E tem uma questão política também que não sai, tem uma questão de momento da economia, momento político. Imagina, eu coordenei na época do Pesão, então, gente, nada, essa aí, óbvio. Trabalhar com infra é isso, porque trabalhar com infra você tem que coordenar o momento da companhia, cada companhia tem seu momento, exigências do acionista, demandas. Você tem que coordenar macroeconomia, porque assim, o movimento de uma rodovia, de um aeroporto, de um sistema metroviário, um sistema de trens urbanos, está intrinsecamente ligado à atividade econômica. E você tem que coordenar governo. E tem mais uma questão. Ambiental. Ambiental também, Ambiental. sem dúvida. E assim, aí voltando para a Supervia, aí você tem que coordenar segurança pública, você tem que coordenar poder de polícia, você tem que coordenar Estado do Rio de Janeiro. Gente, eu sou carioca, pode falar, a gente brinca que só carioca pode falar, mas o Estado do Rio de Janeiro ele é a união de um monte de coisa, né? Você tem ali todo o ambiente. A cidade do Rio, ela é totalmente diferente da Baixada, que é totalmente diferente do interior do Rio. Então, assim, você tem que coordenar isso tudo. E eu fui para a Supervia numa época que o atual acionista assumiu, né, o controle da Supervia, um acionista japonês. Então, começou a dar um rigor de uma administração japonesa, que é sujeita a um ambiente de J-SOX, que é basicamente a lei Sarbanes-Oxley adaptada ao Japão, um ambiente de controle extremo, e no momento que a Supervia trocou basicamente toda a sua liderança. Né? Trabalhei com pessoas incríveis na Supervia, japoneses que me ensinaram muito, pessoal aqui do Brasil também,
pude, pela primeira vez, muita coisa que eu aprendi sobre infra na época de KPMG, pude ver mais do lado real, mais do lado companhia. E aí tem um ingrediente que não podia faltar. Eu fui para a Supervia. 15 dias depois teve lockdown. Que maravilha. Assim, eu entrei para a Supervia, eu não sabia que a palavra pandemia era mais uma palavra do dicionário. 15 dias depois teve lockdown, acho que um mês, 45 dias depois, só se falava em pandemia. E aí você imagina a Supervia, para quem não conhece, ele é o sistema de trens urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Então, a Supervia ela abrange a cidade do Rio de Janeiro, mas também algumas outras cidades adjacentes, na Baixada Fluminense, etc. E assim, um lockdown, ele influencia de forma central no transporte de trem. As pessoas não estavam indo trabalhar, as pessoas não estavam indo consumir, as pessoas não estavam indo ao Maracanã. Então, a Supervia tinha ali um determinado nível de passageiros dia e isso caiu, eu lembro, na época, por 1/6. Então, você imagina uma empresa que teve sua receita reduzida em 1/6 em 30, 40 dias. E essa questão das concessões também, tem os contratos que precisa Exatamente. fazer o reequilíbrio econômico-financeiro, tem toda uma questão de negociação super complicada. Exatamente. E uma pandemia, por mais que a gente ouça, eu sou um pouco viciada em podcasts, então eu ouço quase todas as pessoas. Não estava aqui na minha matriz de risco a pandemia. Não estava, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar de mentir. Acho que uma pandemia, ela pode até estar na matriz de risco de muita gente hoje. Mas uma pandemia na época não 2019 não estava. Não estava. E aí você falou uma coisa interessante, porque você tem que coordenar tempos e movimentos, né? A receita da companhia, ela cai 1/6 nesse exemplo, mas a velocidade com que você reequilibra um contrato de concessão, com que você adia linhas de crédito, com que você reperfila a dívida, ela é muito diferente dessa. E além disso, não sabia quanto tempo a pandemia ia durar. É isso. Por mais que fosse assim, vai ser 6 meses de pandemia, mesmo assim, com a data fechada, não ia conseguir fazer a renegociação do contrato. Ainda não sabendo quanto tempo ia voltar. Quanto tempo ia voltar o fluxo financeiro para a empresa? Exato. Como que renegocia? A função eu na Supervia fui controller, gerente de controladoria. De novo, outro nome. Gerente de controladoria, planejamento financeiro e patrimônio. Assim, a gente fazia projeções quase que toda semana, mas assim, a gente só tinha uma certeza que aquilo ali estava errado. Eu não sabia quando, não tinha data para acabar. E a pandemia foi agravando e as coisas foram ficando mais severas. Naquela época, eu lembro que março, abril, você fazia projeção de setembro no máximo volta o volume. E aí foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não, dezembro. Dezembro vai. E aí a gente começa a realizar que a velocidade não ia ser aquela, qual que ia ser a velocidade, vai ter vacina, não vai ter vacina. O tempo da redução da receita da companhia muito deslocado do tempo de qualquer renegociação contratual com o governo do estado, ou com bancos, ou com necessidade de investimento. E, assim, agora é tranquilo falar, né? Agora já passou, agora tá fácil. Foram 19 meses de Supervia, 1 ano e meio mais um mês. Sim, foi tiro, porrada e bomba. A gente nunca sabia o que ia ser do dia seguinte. Mas foi outra escola enorme, assim, outra escola sine qua non de capacidade de tomada de decisão. Eu trabalhei com uma diretoria fantástica na Supervia, e adaptabilidade. Acho que a palavra-chave desse momento todo foi... A Supervia foi uma atividade camaleão. Todo dia a gente tinha que se adaptar a alguma coisa, sem saber qual era o próximo passo, né? Porque a pandemia era uma variável desconhecida para todo mundo. Mas isso também está na tua carreira hoje em dia. Também. Vamos lá. Também. Você passou da Supervia, já foi para a Emilog? Fui para a Emilog direto, né? Fui controller para a Emilog, na mesma posição que eu tinha na Supervia, mas com o desafio... A Emilog, para mim, era o desafio de trabalhar com a multidisciplinaridade de empresas. Né? Gigante, uma super empresa. Conta pra gente um pouquinho o que faz a Emilog, como é que ela está posicionada no mercado, traz um pouquinho dos números de vocês, para vocês que não conhecem ainda. Hoje vamos entender tudo aqui do Yuri e da Emilog, que a gente adora. Sabe que a gente é fãs, a BMS
Se bobear, a gente vai lá fazer mais uma reunião. Vocês gostam da nossa vista, né? A gente adora, marca a reunião presencial aqui no Rio, naquela vista maravilhosa, trazendo créditos para vocês. Isso aí. Super relevante, então pode chamar a gente, qualquer hora a gente vai lá tomar um cafezinho. Mas conta um pouquinho da MLog pra gente. Vamos lá. A MLog, na verdade, ela, como você só é uma holding, e a MLog ela tem investimento em 3 vertentes hoje em dia. 2 vertentes operacionais, nós temos uma companhia de apoio offshore, e aí para quem não conhece o apoio offshore, são embarcações que apoiam a cadeia produtiva do óleo e gás, né? Nós não extraímos óleo e gás, não refinamos, a gente apoia a cadeia produtiva. A gente hoje tem 4 embarcações em operação, são embarcações de extrema relevância, então todas contratadas pela Petrobras hoje em dia, que é o grande contratante do óleo e gás no Brasil. A gente tem a Companhia de Navegação da Amazônia, a Companhia de Navegação da Amazônia é uma empresa de 83 anos, salvo engano. É uma empresa muito grande na região de transporte de granel líquido, né? Quando a gente olha para os pares que também fazem transporte de granel líquido, a CNA é muito representativa. A CNA ela é um business muito desconhecido da gente aqui no Sudeste, né? A gente transporta combustível rios acima. A gente distribui combustível, né? A gente transporta para os distribuidores rios acima, em barcaças propulsadas por empurradores. É uma realidade de economia muito diferente, muito interessante, né? Você vê que o norte ele pulsa, o norte é muito pujante. E a gente tem um projeto de mineração em Morro do Pilar, que é um projeto de minério de alto teor, que está em fase de licenciamento, é um projeto de minério bem relevante na região de Minas Gerais. Morro do Pilar fica mais ou menos 2 horas de BH. E é um projeto que o minério de alto teor ele é considerado minério ESG, então ele é um minério que necessita de menos energia para usinagem. E nosso projeto é um projeto de barragem seca, então é um projeto que ele nasce com um perfil ESG muito, muito importante, né? A mineração é uma indústria que sempre foi conhecida por ser menos amiga do meio ambiente. A gente mostra que a mineração, enfim, dados os limites, ela pode ser uma atividade um pouco mais amiga do meio ambiente. A mineração a gente não pode deixar de lado, né? O mundo necessita da mineração e vai ser assim ainda por muitas centenas de anos, mas a gente mostra que a mineração pode evoluir nesses termos. Esse projeto está em fase de licenciamento ainda. E a gente tem algumas outras companhias que giram ao redor, são pré-operacionais ainda, que fazem parte desse projeto. Então hoje é um pé na navegação, mas assim, um pé duplo, né? Porque eu tenho a navegação lá em cima, que é a navegação de interior, não é navegação de cabotagem. Eu tenho o apoio à navegação offshore, que é um business totalmente diferente. E eu tenho a mina pré-operacional, que é um business totalmente diferente. Então, essa multidisciplinaridade foi o que me atraiu na companhia. Muito, super interessante. Então, teu dia não deve ser um tédio. Não, é tudo menos tedioso. Quando você adiciona um ingrediente que a gente tem um corpo de liderança muito focado em inovação, né? Um corpo de liderança... O que é inovação? Você pode perguntar, Tatiane, mas assim, você está falando de navegação, de óleo e gás, isso é inovação? Isso por si não é inovação, mas o que a gente pode fazer dentro da nossa indústria para inovar, a gente tenta. Né? E eu vejo também, vocês têm um olhar super técnico para a questão tributária. Foi assim que a gente se conheceu. E o time consegue compreender com muita exatidão as questões também de inovações tributárias que a gente traz para vocês. Foi algo que me surpreendeu. A gente já fez algumas reuniões com times diversos da equipe. Eles são sempre muito atentos, muito estudiosos e abertos também para ouvir, o que também traz uma questão de melhora de um fluxo financeiro, de um caixa para vocês bastante efetivo. A gente ficou bastante surpreso assim, com a qualidade técnica do time da MLog. Obrigado, é um time surpreendente. Como eu comentei, o nosso direcionamento é sempre para olhar a oportunidade de inovação. O ambiente tributário brasileiro é extremamente complexo. Não é para amador, né? E a gente precisa sempre estar atento ao que a gente pode inovar dentro desse ambiente tributário para, gerar mais eficiência fiscal, 2, cash is king. Então, o que a gente puder
fazer de compensação, o que a gente puder fazer de economia no ambiente tributário, a gente vai fazer. Né? Então, assim, a inovação ela anda muito ligada à produção de resultado. Então, a gente tem que usar a inovação para produzir resultado. E a ajuda de vocês na questão dos créditos fiscais, com teses inovadoras, testadas, sempre sendo muito transparentes em relação a risco, retorno, tem sido essencial para que a gente possa tomar a decisão com base em número. E algo que, assim, desde muito cedo aprendi na carreira é que se você não é especialista, tem que buscar especialista. E é o que a gente fala sempre, vocês estão focados no negócio. E para isso que existe essa equipe especialista no negócio de vocês. Enquanto isso, a nossa equipe está virando madrugadas, fazendo perde-compras, retificando obrigações acessórias e observando as alterações da legislação, da jurisprudência, que podem trazer melhores adequações tributárias. Na BMS, a gente tem zero perfil de acrobacias jurídicas. Já existe tanta modificação, vamos ali fazer o que a Receita quer. É isso aí. Então, assim, não precisa ficar inventando moda. E algo muito interessante que, assim, a gente lá no grupo é muito ciente de é melhor trazer um especialista de ponta do que tirar o foco do nosso time no negócio. Então, a gente prefere que o time esteja focado sempre nas questões mais particulares do negócio, de tomada de decisão, de subsídio à tomada de decisão, de produção de informação, relatórios, e deixar, assim, ambiente tributário, a gente entende, é óbvio, bastante do que a gente precisa para o nosso negócio. Mas é impossível olhar para o negócio diariamente e estar também com esse foco nas novidades, inovações, assim, instituição normativa da Receita, chove, a rodo. É impossível a gente estar. Quanto a gente está aqui, deve ter umas 5. Mais 5. É impossível a gente estar focado nos dois. Então a gente tem que focar no nosso negócio, que é o que a gente melhor conhece, e tem que deixar quem tem o foco. Vocês têm foco no tributário, a gente tem parceiros que tem foco em outras questões, deixar esse pessoal trabalhar pra gente. Mas me conta, o ambiente de vocês também não é, como a gente está falando, não tem muito tédio. A questão do tarifaço deve ter sido bastante dinâmico lá dentro. Conta alguns casos pra gente, 1 ou 2, de algo inusitado que aconteceu nos últimos tempos, além do tarifaço. Porque o tarifaço... Além do tarifaço, vamos lá. Eu não tem algo mais... Reforma. Emblemático. Se você me perguntar pra mim, na minha agenda hoje, tarifaço ou reforma, o que tá mais em voga? Hoje, reforma. É que pra gente a reforma já tá dentro... pra você já tá na veia. Pra você já tá na veia. Intrínseco da nossa respiração, a reforma. O que é mais crítico da reforma pra mim é a questão do fluxo de caixa das compensações. Assim, antes eu tinha um sistema, hoje ainda tenho, né? Um sistema de compensação de pagar o net. Uhum. Agora eu tenho que pagar para depois receber. Isso aí você influencia no fluxo de caixa das companhias, você cria uma necessidade de capital de giro muito diferente do que ela é hoje, né? Exatamente. Muda tudo de como era até agora. E tá todo mundo muito curioso para saber se essa restituição quase que instantânea vai funcionar. Né? Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito cética, eu paro para pensar, gente, ninguém imaginava no Pix há X anos atrás, nem sei quantos anos tem o Pix, mas ninguém imaginava no Pix há não sei quantos anos atrás. Hoje o Pix funciona muito bem. Então, assim, eu tô dando o benefício da dúvida, mas eu tô muito preocupado, sobretudo, com working capital, né? com a necessidade de capital de giro dessa questão. Isso muda muita coisa para tomada de decisão de negócio. O dinheiro tem custo. E vocês ainda não têm esse problema, né? A gente atende muito esse mercado. E a questão de quem compra do Simples. É isso aí. Vai ter uma reorganização de como as empresas vão ser a partir de agora. Sim, o Simples tende a acabar. É isso aí. O Simples tende a acabar. A questão das tarifas, das alíquotas ainda está um pouco nebulosa, acho, para todo mundo, né? O regime de transição, porque assim, em determinado momento no regime de transição, você vai ter que ter... Você trabalha em 2 regimes. Você vai estar trabalhando com pé no antigo, com pé no novo, isso gera retrabalho. Durante algum tempo, a gente... E assim, a reforma vem para simplificar as obrigações acessórias. Mas ela complica antes de simplificar. Mas antes da gente ter os céus de brigadeiro, Tem turbulência. Tem uma turbulência ali, é difícil. Então, assim, top assunto é reforma.
né? Em termos práticos, não digo nem do business, mas assim, da minha área dentro do business, né? Mas que bom, Yuri, porque a gente vê, assim, a gente faz milhares de reuniões por semana. Então, imagina 4 mil e poucos clientes fechados, imagina quantas reuniões a gente já não fez para oferecer os nossos trabalhos. E não é todo mundo que está olhando para a reforma. E assim, a gente tem que olhar para a reforma de uma forma um pouco mais ampla, né? A reforma, ela altera, por exemplo, toda a estrutura do meu ERP, do meu sistema de registros financeiros, contábeis, de informação. Eu tenho um ERP parametrizado hoje para o ambiente tributário. Eu não preciso só reparametrizar ele para o novo ambiente, eu preciso, durante um tempo, todo ano eu vou ter que reparametrizar meu ERP, porque a reforma ela é gradual. Então, primeiro ano eu tenho uma divisão entre os impostos atuais, EBS e IBS. Segundo ano, outra divisão. Então, como é que eu vou fazer isso funcionar na prática, no meu RP? Né? No meu SAP, Oracle, IFS? E ainda não tem o RP com já as novas funcionalidades, porque não estão prontas. Exatamente. Não temos as parametrizações que serão usadas a partir do ano que vem. Exatamente. Então, assim, vai virar chave dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, apagou a luz. Dia 1º, como é que treina esse time todo? Então, acho que vai ter ainda um tipo de... Vamos adiar um pouquinho, pelo menos da tipo de autuação ou de entregas e prazos das obrigações, até que todo mundo consiga se adequar. Eu entendo que assim, precisa de uma curva de adequação. Tem toda uma questão comercial também que eu tenho aprofundado muito, que é como é que, assim, a maioria dos contratos eles têm cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro por mudança do ambiente tributário. E a gente vai ter que ter um acionamento em massa dessas cláusulas. Né? A gente precisa reequilibrar, eu preciso entender que esse reequilíbrio ele tem que atender a mim, a meu fornecedor ou cliente. Ele não pode ser unilateral. Todo mundo vai querer pegar esse equilíbrio para si. A gente tem que entender que o mercado inteiro está mudando. Então, a gente tem que sentar na mesa com os stakeholders, seja fornecedor, seja cliente, para discutir como é que a gente vai fazer. Quais são as alíquotas novas? Vai aumentar, vai diminuir? Quem paga essa conta? Quem vai pagar? Assim, desse novo arranjo, alguém vai ter que ser um pouco mais prejudicado no começo para ganhar lá na frente. Então, assim, a carreira trouxe esses ensinamentos, porque esse reequilíbrio dos contratos tiveram já na Supervia. Já teve ali naquela questão de quando trabalhava com M&A, também de pensar como é que o mundo está pensando, como é que está a realidade do momento da economia. Então, essa flexibilidade é uma característica tua que trouxe para a controladoria. Então, o maior desafio hoje do controller é olhar o passado e verificar ali ou trazer as alternativas para o futuro? Trazer as alternativas para o futuro, sem dúvida. O passado está ali, o passado está gravado, né? Olhar para frente, olhando para trás, vendo onde você acertou, onde você errou, acho que é essencial, isso acho que para toda a carreira. Mas olhar para frente, sobretudo, o ambiente do financista ele é desafiador aqui no Brasil, né? A gente tem reforma, a gente tem juros, a gente está com uma situação fiscal que a gente está com juros e inflação. A gente aumenta os juros, a inflação aumenta. Os juros, em teoria, deveria ser o remédio para a inflação. Então, a gente tem que saber como a gente trabalha com isso. A inflação, ela afeta a gente na pessoa física, mas ela também afeta as companhias, né? De uma forma muito significativa. A taxa de juros afeta muito a custo de captação das companhias. Dinheiro tem custo. Então, não é só o custo do insumo, né? Eu tenho dinheiro subindo, o custo do dinheiro subindo. A gente tem que estar atento a isso, a gente tem que olhar para outros formatos. A gente pode, no limite, olhar formatos de emissão de dívida lá fora, com outros padrões de referência de juros, mas para isso a gente precisa de algumas estruturas jurídicas diferentes. Enfim, tentar sempre pensar fora da caixa, né? Eu falo que enquanto você está numa função, até uma gerência menos sênior, você está trabalhando para a companhia. Uma gerência mais sênior, uma diretoria, você passa a trabalhar pro acionista. Sim. Então, qual o desejo desse seu acionista? O desejo do seu acionista é fazer um M&A, o desejo do seu acionista é crescer e fazer um IPO, o desejo do seu acionista é alienar um negócio, o desejo do seu acionista é ter um maior retorno no menor prazo possível, podendo, não olhando tanto para frente. Então, assim, você tem que entender qual é o desejo do seu acionista e você, como diretor, você tem que ir para aquele desejo.
né? E às vezes propor os desejos para o acionista. Às vezes propor, eu acho que faz muito parte também propor, mas muito... Não, assim, normalmente o acionista é muito fixo no que ele quer. E aí o diretor ele tem que, se esse caminho não for o melhor, propor coisas novas, mas sobretudo pavimentar o caminho. Sim. Né? E aí a pavimentação do caminho, acho que acionista nenhum quer destruir resultado, o acionista ele sempre quer gerar resultado, e a pavimentação do caminho ela vem muito por alternativas de geração de resultado fora da caixa. O dentro da caixa está todo mundo fazendo. Então a gente tem que pensar fora da caixa, o que a gente pode fazer. Dentro da caixa é mais que obrigação. Exatamente, dentro da caixa é mais que obrigação. O que a gente pode fazer fora da caixa para maximizar esse retorno? Né? Então, outro dia me perguntaram qual foi a diferença que você sentiu entre ser gerente e ser diretor. A diferença que eu sinto é que hoje o meu norte é o trabalho para geração de valor do meu acionista. Dos meus acionistas, né? Mas agora, na tua última fala um pouco do financista. E a gente estava conversando agora, anteriormente, porque a carreira do financista ela não é restrita só ao economista, ao contador. Conta um pouquinho pra gente, assim, como se denomina como financista? Denomino, porque a carreira do financista ela é uma carreira muito multidisciplinar, né? O financista ele tem que entender de impostos, pelo menos o básico up, né? Básico mais, só o básico não adianta. Ele tem que entender de macroeconomia, né? Juros, inflação. Impostos, o seu acionista majoritário é o governo. Exatamente. Tem que entender o que ele quer. Exatamente. Então, impostos, macroeconomia. Você também tem que entender um pouco de micro ligado ao seu negócio, né? Quem é seu consumidor, o que oscila para o seu consumidor, qual é a sensibilidade dele. Você também tem que entender de pessoas, que eu acho que todo mundo, toda carreira você tem que entender de pessoas, você tem que estar sempre com um time muito parceiro, e isso passa por gestão de pessoas, entender necessidade, entender a mudança da necessidade. O Yuri lá, que foi treinar na PwC, era um profissional diferente do pessoal que está entrando no mercado agora. Os desejos, as ambições, as aspirações são diferentes, você tem que saber trabalhar com isso também. E não pode também assim, não, mas eu fazia isso e não morria. Não tem espaço mais para isso. Não tem mais. A gente tem que Era entender... um outro mundo, outras pessoas, outros desejos. Nosso time operacional ele é bastante jovem. E a gente passa por esse desafio todos os dias de entender o que parece óbvio. Para a gente não é tão mais óbvio para eles. Não tem ninguém que eu converse hoje a nível de diretoria, amigos meus, conhecidos, que não esteja um pouco surpreso eu acho que a palavra é surpreso, né? Vamos ficar com ela. Com a geração nova, né? Os desejos e aspirações são totalmente diferentes dos nossos. Isso leva a gente até uma reflexão, às vezes, de rever os nossos, né? Hoje em dia, eu acho que eu prezo muito pelo work-life balance. Eu acho que isso tem que estar presente. Eu acho que você está bem na sua vida pessoal, você ter tempo para fazer o seu esporte, para desanuviar a cabeça, faz parte da produção de um bom resultado. Claro. Isso foi algo que a geração nova me ensinou. Sou de uma geração que era trabalho, não deu tempo de fazer um esporte, não teve problema, não teve que trabalhar fim de semana inteiro, não teve problema. É óbvio, a gente tem picos de trabalho, mas a gente também tem que entender que o lazer, o tempo livre, está ligado a desligar um pouquinho para estar 100% ligado em outros momentos. Né? Isso a geração nova ensina, mas a geração nova ela também traz desafios em termos de... Eu sou de uma geração que todo mundo queria crescer. Todo mundo queria estar no topo. A geração nova fala, não tem problema. Alguns querem, outros não querem, e tá tudo bem. Tudo bem. Então, gerir pessoas sabendo, tendo consciência disso... Eu não tenho essa consciência. Eu não vou dizer que eu tenha 100%. Olha só, eu tenho uma certa, enorme dificuldade de compreender a inércia. Eu te entendo. Eu acho que eu tive muito essa dificuldade. Hoje em dia, eu tento olhar sempre pelo ângulo da vontade. Então, assim, eu acredito muito na carreira Y. Acho que isso é um ponto que, na minha época, não existia. Na minha época, todo mundo queria ser CEO. Hoje em dia, tem gente que não quer ser CEO, quer ser técnico.
E tá tudo bem, e a gente precisa de A técnicos gente bons. precisa do técnico. Né? Não vive... Se fosse todo mundo CEO, Exatamente, o que ia exatamente. ser? A gente precisa de técnicos bons. Então, entender isso foi uma virada de chave. Entender o work-life balance foi uma virada de chave. E agora, a próxima virada de chave é entender como é que a gente pode, como companhia, corresponder a esses anseios da nova geração e reter o pessoal. Muito difícil. É muito difícil, é muito Muito difícil. difícil, Yuri. A gente tem muita dificuldade. A BMS ela tem uma cultura muito forte. Muito. E todo mundo que trabalha lá é porque a gente conseguiu encontrar técnicos que se adaptem às nossas culturas. Mas a nossa cultura, ela foi moldada por aquelas pessoas que estão lá há um tempão. A gente não virou o que é sem um pouquinho esse quebra-cabeça dessas maravilhas que trabalham com a gente. A gente ama pessoas. Assim, o nosso maior desejo, as nossas maiores vitórias, a gente comemora muito, a gente está muito junto um do outro. Para te ter uma ideia, as pessoas moram juntas. Olha. Passam férias juntas, tiram férias e vão viajar com as pessoas que trabalham, que é algo bastante raro. E a gente encontrou nessa nossa paranoia coletiva, que é uma paranoia, porque todo mundo parece muito vibrante, a gente tem uma energia lá em cima e todo mundo muito unido, pessoas que se encaixem nesse nosso... Estão vibrando a mesma frequência, nesse nosso way of life. Assim. É importante, eu acho que a cultura da companhia... Toda companhia tem sua cultura, né? Ela tem que ser respeitada. Mas também é importante... Você falou essencial, as pessoas têm que vibrar na mesma sintonia, têm que estar juntas. Mas a gente, como companhia, também tem que ir ali, mesmo que a passinhos lentos, tentando compreender como é que a gente pode também chegar no meio do caminho, né? Eu acho que a gente não pode parar de ouvir. A gente não pode parar de ouvir, é isso. Ouvir, processar e entender se aquilo faz sentido ou não. E assim, absorver a diversidade é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Então, a gente absorver todas aquelas novas ideias, aquele novo mundo de viver, né? Um novo modo que as pessoas trazem para a gente é o nosso maior aprendizado. Não estamos aqui fechados para isso. E então, é uma coisa o ponto de escuta é super importante. E é uma coisa que me agrada muito no grupo hoje. A gente tem um time muito diverso, né? Em termos de idade, então, assim, a gente tem pessoas muito jovens e a gente tem pessoas já bem mais sêniores em idade. Isso traz um ambiente muito rico, porque você tem o vigor do jovem com a técnica e sabedoria da pessoa mais experiente. Né? É a ansiedade do jovem. A ansiedade do jovem, mas você também tem alguém ali para falar, olha, não seja tão ansioso, vai dar certo. Então você cria um balanço de pessoas, uma conjuntura de pessoas. A gente também tem uma diversidade grande de gênero. Então assim, a gente cria uma mistura que toda experiência é bem-vinda. E quando você tem muita experiência junta, invariavelmente sai coisa boa. Ai, que bom. E conta pra gente, assim, agora que a gente já tá quase chegando ao final, passa rápido. Para alguém que vai começar na área de finanças, o que você gostaria que tivessem te contado alguns anos atrás? Qual era que tu pegasse na tua mão e dissesse assim, Yuri, ouve aqui. Vou dividir em 3. Tá. A nível pessoal não seja ansioso. Eu acho que trabalhar com finanças acaba gerando uma ansiedade natural. Mas a gente tem que entender que a ansiedade é que nem a economia, ela sempre se ajusta. A nível técnico estude muito, mas mais do que estude, saiba aonde estudar. Você nunca vai conseguir saber tudo. Mas se você souber aonde procurar, já é um grande passo. Não é demérito nenhum você estar numa reunião, você estar em um fórum, alguém te fazer uma pergunta, você fala, olha, eu não sei, mas eu vou estudar. Assim, isso, além do estudar, procura antes saber. Então, em determinados momentos da minha vida, eu tive um afã muito grande de estudar vários assuntos ao mesmo tempo, consumir muito do meu tempo com isso, quanto não. Eu precisaria focar num assunto e os demais aprender sob demanda. Né? A gente nunca vai saber tudo que a gente precisa. E o terceiro priorize seu trabalho, mas também saiba que o tempo livre, o tempo de lazer, ele é combustível para o tempo de trabalho. Sem culpa.
Isso, sem culpa, sem culpa, né? Você tá numa segunda-feira relaxado, com todo o gás, com todo o vigor, porque você aproveitou seu fim de semana, você pedalou, correu, nadou, ficou à toa vendo série, você fez aquilo que você gosta, vai te dar um combustível para estar naquela segunda-feira a mil. E eventualmente, quando você precisar, um fim de semana ou outro, tá ali trabalhando, montando um material e tal, você não vai estar tanto comprometido. Então, assim, eu já tive épocas de trabalhar de segunda a segunda, né? Eu acho que hoje a gente saber a hora de aproveitar sem culpa no pessoal é o maior combustível que a gente tem para ser mais produtivo e focado. E eu acho que também tem uma questão reversa, assim, aproveitar sem culpa tem que estar com a cabeça muito tranquila que o seu trabalho está sendo bem feito. É isso aí. É isso aí. Acho que uma coisa alimenta a outra, né? Você faz muito bem feito, e aí você aproveita sem culpa, e aí você ganha gás para fazer mais bem feito ainda. E é um ciclo, né? Virtuoso. E virtuoso. E vou adicionar mais um: aprender com pessoas. Eu acho que as coisas mais importantes que eu aprendi não foram em livros, não foram em sites, não foram com pessoas, com a experiência de pessoas que eu trabalhei. Pessoas líderes ou pessoas ao longo da vida? Assim, Todas. Eu acho que as líderes na técnica, em situações mais mais de negócio, mas você também aprender com as pessoas, com a experiência de vida delas. Então, assim, senta com o seu time, entende, óbvio, ninguém vai invadir a vida de ninguém, mas você entende como é que é a estrutura do seu time, tem filho, não tem filho, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, qual o seu lazer, qual é o assunto que te interessa fora do trabalho. Isso gera uma conexão, as pessoas vão te ensinando coisas a nível vida, que quando você olha, elas estão impactando positivamente no seu trabalho. É legal ouvir, né? Ouvir sempre. E eu acho que nenhuma carreira de sucesso ela é consolidada sem que as pessoas sejam interessadas por pessoas. É isso. Acho que eu sou uma pessoa muito interessada por pessoas, né? Eu sempre busco saber ali, do meu time, a pessoa que trabalha comigo, o que as pessoas gostam de fazer, qual o hobby, tem filho, não tem filho, qual é a história de vida da pessoa, o que interessa a pessoa fora do trabalho. E isso, assim, vai gerando uma conexão com as pessoas que gera o engajamento das pessoas, né? E assim, isso pra cima e pra baixo. Eu gosto de saber das pessoas que trabalham lateral comigo, das pessoas que trabalham acima, das pessoas que trabalham abaixo, porque eu acho que a gente está muito tempo junto daquelas pessoas no dia a dia. Para ser uma coisa fria, para você entrar, dar bom dia, fazer seu trabalho, dar boa noite. Como que você tem isso com home office? Vamos lá. Eu não sou o defensor mais ferrenho do full home office. Tá. Eu sou o grande defensor do híbrido. Eu acho que o híbrido ele cabe muito no mundo de hoje. Você gosta de 100% presencial? Eu vou basicamente todos os dias. Eu sou basicamente 100% presencial. Mas eu respeito muito o híbrido porque eu acho que a pandemia ela trouxe uma nova organização de estruturas familiares que demanda o híbrido. Dito isso, eu acho que você tem que aproveitar aqueles dias. É uma dica minha, que eu acho que algo que funciona bem. Dia de casa é dia de focar no que você não precisa das pessoas. Eventualmente, você vai fazer uma vídeo, você vai fazer um call, você vai ligar, vai mandar um WhatsApp. Mas assim, tenta revisar em casa aquele material que você precisa de paz. Tenta elaborar aquela ideia que você não teve tempo de elaborar no escritório. Tenta fazer fazer aquele brainstorming que às vezes você precisa de silêncio ou às vezes você precisa não estar no escritório. Para quando você estiver no escritório, você investir em relacionamento. Você mostrar aquele material para alguém ao vivo, ao invés de numa vídeo. Você sentar com uma pessoa e conversar, ao invés de conversar pela tela do computador. E assim, aquele encontro no cafezinho. O Encontro Cafezinho, ele produz informações maravilhosas. Mais que muito call. Mais que muito call. Então, assim, o call você entra ali, você pode até ter um small talk no começo, assim, você entra com um objetivo, início, meio e fim, acabou. A reunião presencial, você senta na sala, você pega um café, você conversa sobre o trânsito, sobre aquilo outro. Quando você viu, você já está falando de algum assunto da empresa que não surgiria no call. Então, acho que assim, a união dos dois mundos é você ter o seu tempo ali de casa, o seu tempo de não escritório, para fazer as coisas que demandam mais individualismo, mais calma, mais concentração. E no tempo de escritório, você investir em relacionamento. Investir em relacionamento não é só conversar. É aquela apresentação que você montou em casa, na paz, você mostrar para alguém.
Aquela reunião que você faria por vídeo, você fazia 1 a 1 presencial. Às vezes, eu tenho muitas reuniões, eu vou chamar de reunião boa, com gente que, na verdade, eu quero falar sobre um tema, eu falo, vamos descer e tomar um café lá embaixo? Funciona bem. A gente desce, toma um café, conversa sobre o tema que a gente quer conversar e volta pro escritório. É uma reunião também. Aquilo ali vai produzir um resultado, aquilo ali vai me dar um insight, vai me dar uma percepção de alguma coisa. Então foco em concentração, foco em relacionamento. Acho que tem espaço para os dois. E agora? Maravilhoso. E agora? Vamos falar em próximos passos, para a gente encerrar. Próximos passos do Yuri e da Emilog. Da Emilog, acho que a Emilog é uma companhia uma rua em constante evolução. Não dá para esperar qualquer coisa, né? A gente tem uma diretriz muito focada em olhar amplo. Então, a gente, como companhia, está sempre olhando para M&A, a gente está sempre olhando para trazer novas embarcações para a nossa frota, novos contratos, novas linhas de negócio. Então, para mim, logo dá para esperar muita coisa. Para o Yuri, eu acho que eu ainda tenho, o fato da Emilog ser um desafio constante e de dar para esperar muita coisa, eu espero estar no grupo por muito tempo. Mas, eu olho muito para minha carreira de uma forma que, em algumas décadas, estou falando para agora, meu desejo é estar num conselho. Não da Emilog, eu tô em forma ampla. Né? Eu acho que a evolução de uma carreira de C-Level com algumas décadas de C-Level, ir para um conselho. Sabe, a gente trouxe aqui o Marcelo Arantes, querido, maravilhoso, e ele fez exatamente essa transição. Ele era diretor global de RH, marketing, TI, compliance... Tá aqui, tinha nome nobre, cargo nobre, que nem eu, né? Isso aqui é um nome gigantesco, eu não consigo nem colocar a quantidade de cargos que ele tinha na Braskem. Passou por Lava Jato. Ele era... Deve ter sido uma escola surpreendente. E ele preparou a carreira dele para tal ano sair, e agora ele já está integrando alguns conselhos. E ele realmente... foi uma aula que ele trouxe aqui para a gente de como se preparar para a transição da carreira. E o que ele sempre fala, olha, primeiro tem que se preparar financeiramente, depois tem que se preparar para o seu telefone não tocar mais como tocava, não ser mais convidado para tantos eventos, não senta mais naquela cadeira, e ninguém queria mais tanto falar, não queria mais falar com o Marcelo Arantes, queria falar com quem sentava naquela cadeira. Então, uma preparação também psicológica para compor esse conselho. Mas se você pensar, acaba sendo uma escadinha, né? Você começa muito novo, analista, produzindo informação. Depois você vai para uma pequena gerência, ali, coordenar essa pequena gerência, processando informação. Depois você vai para uma gerência mais sênior, expondo informação. Depois você vai para uma diretoria, trabalhando com estratégia. Eu tenho muito tempo ainda de diretoria pela frente. E aí depois o que você faz? Você trabalha revisando essa estratégia no conselho. É um caminho, eu sempre vejo como um caminho natural, não como um caminho atípico, né? Sobretudo porque a experiência, né? Então a experiência, aquela mesma experiência que nasceu pequenininha, você vai agregando. Hoje é uma experiência que me permite participar um pouco da estratégia. Lá na frente ela vai ser tamanha que vai permitir revisar a estratégia, que é basicamente uma atividade, de forma muito resumida, do conselho. Então, eu vejo como um caminho natural. Ai, que bom. Então, queria te agradecer. Passou rapidinho. Passou muito rapidinho. Obrigada pela sua generosidade de dividir com a carreira aqui conosco, com os nossos ouvintes, telespectadores. Eu nunca sei como chamar quem assiste o podcast, porque tem gente que só ouve. Tem pessoas que assistem no YouTube, então vocês que estiveram aqui com a gente, queria agradecer mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. A casa é sua. Muito obrigado. Está aberta aqui sempre quando quiser voltar para contar as novidades. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu queria agradecer vocês que ficaram conosco até agora. Não esqueçam daquele meu pedido. Precisa compartilhar, sinetinha, curtir, para que a gente sempre consiga trazer os amigos da casa, pessoas interessantes, assim como o Yuri, toda segunda, 8 horas da noite, em todas as plataformas de streaming. Não deixem também de entrar em contato com os nossos especialistas, que o link deve estar aqui embaixo, para vocês também terem a oportunidade de encontrar as melhores práticas tributárias através da BMS.
Meu muito obrigada e até a próxima.